Boa noite, a paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Josi, esposa desse homem aqui lindo, maravilhoso. Um presente que o Senhor Jesus deu para minha vida, para minha casa. Nós temos um filho que se chama Arthur Henrique. Todos os anos ele está aqui conosco, mas esse ano ele não pôde porque estava numa semana de provas. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui. É sempre uma alegria estar no Retiro de Pastores, porque nós reencontramos vários amigos, várias pessoas que a gente ama, e é um momento muito especial. E também outros amigos que Jesus nos apresenta, né? Conhecemos várias pessoas diferentes de vários lugares, então é sempre muito bom estar aqui. Eu creio que o vinho novo, ele sempre fica para o final. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai realizar nesse lugar, né? Essa noite e amanhã de manhã. Fique atento à voz do Espírito Santo, amados. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Cura, libertação, eu creio que o Senhor vai te curar, vai te libertar. Grandes coisas o Senhor. Você vai sair daqui aleluiado, amém? Deus abençoe. Obrigado, Josi. Obrigado, Tiago. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Muito bom. Não, Gatorade não. Vamos lá. Pessoal, é muito bom, né, poder contribuir. Para nós é um grande, mas grande desafio mesmo. Obrigado, Samuca. A gente poder compartilhar da palavra do Senhor depois de amigos tão alinhados com o céu, que construíram coisas tão saudáveis dentro de nós, destruíram muitas coisas que não cooperavam com aquilo que Deus estava prestes a fazer para essa temporada. E eu acredito que a gente viveu aqui alguns dias do profeta Jeremias, que primeiramente ele vem para arruinar, derrubar, aniquilar, e somente depois para edificar e para plantar. Antes de nós edificarmos qualquer coisa, precisamos permitir que o Senhor venha destruir outras coisas que estão competindo ou concorrendo com aquilo que Ele pretende promover, pretende fazer, amém? Então, esse é um tempo muito especial para as nossas vidas. E como eu falei para vocês, é um grande desafio a gente conseguir compartilhar um pouco daquilo que Deus tem para esse tempo. E eu quero colocar uma pedra a mais, amém? Nessa muralha, como disse o pastor Ulisses nessa manhã, sobre criarmos uma proteção em torno do nosso coração. E eu acredito que eu posso contribuir, né, com aquilo que o Senhor deseja fazer. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo é sempre enxergar as outras pessoas sob a ótica e o prisma do Senhor, não sob a minha ótica e a minha maneira de enxergar. A Bíblia nos diz que nos orienta a nós não julgarmos ninguém segundo a carne, não é? Então nós precisamos buscar a visão de Deus sobre as pessoas. E quando nós começamos a enxergar as pessoas do jeito que Deus enxerga, nós começamos a perceber que carregamos dentro de nós determinadas situações, determinados talentos, habilidades, competências espirituais que podem contribuir com o plano eterno que o Senhor está firmando na vida de cada uma delas. Então nessa noite eu quero ser essa pessoa que vai servi-lo à mesa de Cristo, amém? Você pode fechar os seus olhos. Eu gostaria que você pusesse a mão sobre o seu coração, que você inspirasse profundamente. Ele é mais importante do que o ar que respiramos. Ele é mais importante do que o ar nos nossos pulmões. Ele é o Espírito Santo da verdade. Ele é o Espírito Santo da profecia. O testemunho de Cristo. Ele é aquele que confirma dentro de nós as verdades de Deus. E nós podemos acessá-lo agora dentro de nós, porque o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então esse lugar ilimitado, esse lugar profundo, ele está acessível a cada um de nós. Nós podemos entrar, mergulhar e nadar nesse lugar profundamente, ouvindo a voz do Pai, ouvindo a voz do Criador.
ouvindo o que Ele deseja comunicar. Então não se trata apenas do que eu vou dizer, mas se trata de como você vai receber e como nós, em conjunto, em unidade em torno de Cristo, vamos construir nessa noite, nesse ambiente, nesse lugar. Então não espere somente do preletor, não espere somente do pregador, mas seja você o cumprimento de uma palavra profética, seja você a resposta para uma profecia que foi liberada sobre a sua vida, seja você aquele que vai receber algo da parte de Deus e que vai mudar completamente o destino da sua geração, da sua linhagem, daqueles que vão proceder do seu coração. O Senhor deseja fazer algo novo e Ele precisa que nós estejamos abertos para isso. Repita assim comigo: Espírito Santo, tens toda a liberdade de operar em meu coração. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Do versículo 1 ao 5. Gênesis 12, do 1 ao 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. Repita assim comigo: e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram até a terra de Canaã. Pai, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos pela revelação que está disponível nesse ambiente. Nos dá a possibilidade de acessarmos esses lugares no Espírito. Nós queremos nos desapegar da terra e acessar lugares celestiais. Que nós possamos compreender essa palavra não com a mente, mas sobretudo com o coração. Que ela não passe somente pelo nosso intelecto ou pelo nosso processo cognitivo, mas que ela passe justamente pela divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, para que possamos compreender a tua vontade, que é sempre perfeita, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós somos crianças, nós vivenciamos uma fase que nós chamamos de fase do eu. Repita comigo: fase do eu. E nessa fase do eu nós somos receptores. Nós estamos abertos para receber tudo aquilo que nós podemos sugar ao nosso redor. Nós recebemos dos nossos pais, nós recebemos dos nossos familiares, nós recebemos dos nossos amigos, nós recebemos dos nossos vizinhos, das pessoas que estão direta e indiretamente ligados a nós. Nós somos como uma esponja, nós absorvemos absolutamente tudo o que acontece à nossa volta. Então nós estamos como receptores. A nossa mentalidade é uma mentalidade receptora. Mas quando nós crescemos, nós nos tornamos adultos, nós precisamos entrar numa fase que nós chamamos de fase do nós. Repita assim comigo: nós. E quando você entra na vida, na fase do nós, você precisa estar disponível a transbordar. Então tudo aquilo que você recebeu na infância, tudo aquilo que você recebeu na primeira fase da sua vida, tudo aquilo que você recebeu no período em que você estava absorvendo tudo que estava ao seu derredor, como você estava vivendo como uma esponja, sugando tudo que estava à sua volta, agora na vida adulta, agora na vida madura, chegou o momento de você chegar na vida e liberar para a vida tudo que você trouxe. E aí você começa a transbordar. Repita assim comigo: transbordar. Então, quando alguma coisa falha na fase do eu, quando alguma coisa falha no nosso processo de desenvolvimento, quando nós temos alguma lacuna que não foi preenchida, quando nós temos algum buraco que ficou registrado na nossa identidade,
nós vamos para a vida adulta com uma peça faltando. Nós vamos para a vida adulta com uma lacuna aberta. Nós vamos para a vida adulta achando que as pessoas são obrigadas a preencher aquilo que em um determinado momento da nossa vida não foi preenchido, que as pessoas nos devem alguma coisa, e nós obrigamos que essas pessoas, elas preencham exatamente todas essas lacunas, esses buracos, esses rombos, esses abismos que um dia não foram preenchidos na nossa fase do eu. E aí acontece uma coisa muito interessante. Nós chegamos nas igrejas, nas comunidades de fé, e hoje virou uma espécie de um modismo nós chamarmos os pastores, os líderes das nossas comunidades de fé de pais espirituais. E sabe que muitos desses pais estão cansados, porque ao invés de nós os olharmos como pais espirituais de fato e de verdade, nós os enxergamos como pais biológicos, e nós queremos que eles supram lacunas emocionais, financeiras, espirituais, sentimentais, tudo aquilo que ficou para trás, todas as lacunas que ficaram abertas agora. Esse único homem, essa única mulher, a quem nós colocamos o título de pai e mãe espiritual, são obrigados a nos dar algo, então eles sempre estão em dívida conosco. E é interessante que nós temos uma habilidade incrível de honrar os nossos pais espirituais. Nós oferecemos dízimos, ofertas, primícias, presentes, mas nós nos esquecemos de voltar em lugares onde nós caímos e corrigir algumas situações lá de trás que ainda precisam ser corrigidas. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Muitas pessoas vêm para as comunidades de fé, vêm para as igrejas e começam a respeitar os seus líderes espirituais sem ao menos terem respeitado os seus pais terrenos. Como você pode honrar uma paternidade espiritual se você desonra a sua paternidade biológica? Como é que você vai procurar alguém para ser o seu fundamento apostólico e profético? Como você vai buscar uma referência inspiradora em quem você possa dar o seu coração para ser cuidado, se você lá atrás ainda deixou situações para serem resolvidas, porque você ainda culpa os seus pais, porque você ainda atribui determinados problemas que você carrega na vida às coisas que lá atrás não foram supridas? E aí fica muito pesado para nós conseguirmos lidar com tudo isso, porque nós não voltamos para perdoar, nós não voltamos lá atrás para compreender, nós não voltamos para consertar. Nós caminhamos com uma ferida exposta, purulenta, aberta, infeccionada, porque nós não aceitamos os nossos pais. E sabe de uma coisa? Toda a acusação, toda a crítica é sobretudo uma confissão. Quando nós olhamos para os nossos pais e apontamos o dedo em julgamento para eles, contra eles, é porque nós estamos propensos a repetir o mesmo quadro dos nossos pais. Nós vimos a pastora Tânia aqui com muita habilidade falar sobre maldição, e nós hoje estamos reproduzindo e repetindo, seja no ministério, na empresa, ou seja na nossa vida pessoal, familiar, os mesmos erros que os nossos pais cometeram conosco, porque não houve um conserto, não houve um perdão, não houve uma correção no curso da nossa vida. E hoje nós atribuímos para essas autoridades espirituais que passam pela nossa vida a dívida. Nós queremos que eles supram aquilo que nós, que somos responsáveis em voltar lá atrás e corrigir, não fizemos. Isso vale tanto para nós que atribuímos para esses líderes essa responsabilidade, quanto para nós que assumimos uma comunidade de fé, e por conta muitas vezes de nós não termos recebido dos nossos pais, por conta de muitas vezes nós não temos corrigido os nossos corações lá atrás, nós queremos compensar na vida das pessoas que nós lideramos algo que nos faltou. E aí nós não corrigimos, e aí nós não exortamos, e nós não edificamos, nós não desenvolvemos, nós não esticamos. Por que isso não acontece? Porque nós temos medo de ferir as pessoas da mesma maneira que nós fomos feridos, porque nós não fomos tratados ainda nas nossas experiências traumáticas do passado. Nós ainda somos líderes traumatizados na liderança da igreja e do corpo de Cristo, e precisamos que o Espírito Santo venha resolver essas questões traumáticas conosco.
Porque senão nós vamos chegar na vida adulta responsabilizando as pessoas e achando que as pessoas nos devem alguma coisa, e nós vamos começar a cobrar uns aos outros, e nós vamos começar a ter exigências uns com os outros, e pedir que as pessoas supram as nossas necessidades, as nossas carências afetivas, as nossas carências emocionais, e nós vamos nos tornando dependentes. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre a diferença de paternidade espiritual e de paternalismo espiritual. Nós precisamos meditar se nós estamos exercendo uma paternidade de fato e de verdade, conforme a palavra de Deus nos instrui a sermos uma igreja paternal, ou se nós estamos vivendo um paternalismo espiritual. Porque a paternidade espiritual, ela vai representar Deus na vida de filhos espirituais que nasceram de novo da água e do Espírito, mas jamais vai substituir a pessoa de Deus. Agora, o paternalismo, ele é justamente o contrário, porque ele não apenas representa, ele quer substituir. Ele na verdade exige e ele faz com que a sua natureza caída, a sua natureza terrena, ela seja impressa na vida dos seus seguidores. Você não tem filhos, você tem seguidores, e isso gera no coração das pessoas idolatria. Idolatria em corações dependentes emocionais, idolatria em corações carentes por aceitação. E aqui conta uma história muito clara, que é a história de Abraão. O primeiro passo é quando você vê ele rompendo com o paternalismo de Terá. Como isso acontece? Bom, Terá, ele não oferece uma paternidade saudável de destino para Abraão, mas ele oferece para ele um paternalismo controlador, porque ele era um homem idólatra. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Josué que ele era fabricante de ídolos. E ele era um homem altamente dependente emocional, ou seja, ele, ao perder o seu filho Harã, ele para o projeto de Deus para a sua vida, ele neutraliza a vontade do plano eterno de Deus na sua vida, e ele paralisa completamente a família por conta da perda de um filho. E agora, existe um apego ao passado. Repita assim comigo: apego ao passado. Então, quem está ainda apegado, atrelado às experiências do passado e ainda não voltou na origem, que é o coração do Pai, vive daquilo que morreu, mas não vive daquilo que ainda pode nascer. Deus tem coisas novas para revelar ao nosso coração. Deus tem um futuro novo para descortinar diante de nós. Deus tem passos novos para serem dados na nossa vida. Mas se nós vivermos com base naquilo que já morreu, se nós nos alimentarmos daquilo que já está morto, nós não vamos deixar espaço no nosso espírito para que o Espírito da verdade venha dilatar o nosso coração e encontrar espaço para as coisas novas de Deus. Então cuidado com esse espírito de saudosismo, cuidado com esse espírito de conservadorismo, que vai impedir você de avançar dentro do plano de Deus. Porque um dia Deus chama Abraão para sair, não só da sua terra, mas também da sua parentela, porque Deus queria quebrar aquela dependência emocional e espiritual que era alimentada por conta de que Abraão, ele estava debaixo desse teto de idolatria. Se Abraão permanecesse naquele lugar, ele permaneceria preso. Ele repetiria sem dúvida alguma o mesmo ciclo do seu pai. Um lar cheio de ídolos, um lar cheio de dependência e um lar que tinha movimento de morte. Quando você não resolve a primeira fase da sua vida, você vai para a vida e ao invés de ter um movimento de vida, você tem um movimento de morte. Tudo que você faz morre, tudo que você faz definha, tudo que você abre fecha, tudo que você põe a mão fenece, tudo aquilo que você se envolve acaba se perdendo. Você não consegue construir legado, você não tem continuidade, porque você está num movimento de morte, de projetos de vida, morte de relacionamentos, morte de ministério, morte de empresa, de negócios. Em todas as áreas da sua vida você experimenta morte, porque existe um princípio aqui. O chamado de Deus, num determinado momento da sua vida, vai exigir uma ruptura de todos esses ciclos adoecidos, para que você viva a plenitude da identidade que Deus estabeleceu sobre você na eternidade. Deus tem algo novo para você, mas você precisa se desvincular de todas essas alianças que já não tem mais sentido e começar a ingressar no novo de Deus.
E aí existe um segundo ponto aqui. Abraão, quando sai da terra do seu pai e da sua parentela, embora ele saia desses relacionamentos adoecidos, ainda carrega em si alguns resquícios do paternalismo, por conta de que ele traz Ló, o filho de Harã, o filho do luto, junto consigo na mala. Abraão, ele obedece parcialmente a Deus, porque ele leva consigo Ló, mesmo sendo chamado para ser um pai e sair da sua parentela. Ele cria um filho substituto. Isso mostra o reflexo do vazio que havia dentro do coração de Abraão, por conta de que ele foi chamado para ter herdeiros, ele foi chamado para ser um pai multiétnico, ele carregava dentro dele um DNA potencial para ser um pai de nações, mas ele não discerniu o tempo, e ele achou que trazendo Ló consigo, ele conseguiria suprir essa lacuna. E essa relação, ela começa a se tornar altamente destrutiva, desgastante, doentia, porque ela é firmada na desobediência. Porque mais tarde Ló, ele foi sequestrado, e Abraão precisou se envolver numa guerra que não era dele, para resgatar justamente aquele que Deus não havia permitido que ele trouxesse. Você vê mais tarde um conflito acontecendo entre os pastores de Ló, e você vê Ló sem qualquer tipo de reverência, de honra acerca de Abraão, escolhendo para si mesmo as campinas de Zoar como eram as portas do paraíso, escolhendo o lugar onde era Sodoma em Gênesis 13. E Abraão, ele sente ali a dor de um pai frustrado, de um pai que deu o seu melhor, mas que foi altamente paternalista, porque ele tentou ser um pai que ainda não era curado, que ainda não havia sido tratado, que ainda não havia se desvencilhado da sua família principal e primordial, e que ainda não havia vivido a plenitude do que Deus havia chamado ele para viver. Quando nós carregamos essas carências na nossa alma que não foram tratadas, nós vamos transformando as relações que eram para serem relações de desenvolvimento, de expansão, de crescimento, nós vamos transformando em relações doentias, de morte, relações adoecidas, que vão trazendo cada vez mais a gente para o fundo do poço. E para concluir esse pensamento, existe uma virada que acontece na vida de Abraão, quando ele tem um encontro com Melquisedeque. Ali Abraão aprende a verdadeira paternidade. Repita comigo: a verdadeira paternidade. Você sabe que ele mesmo, com todo o esforço, com todo o potencial que ele tinha de paternidade, mas com uma relação doentia, ele resgata Ló. Mas ele encontra depois disso Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, e ele faz um gesto de entregar o seu dízimo, e isso revela um reconhecimento a uma ordem espiritual superior, uma submissão, uma paternidade espiritual legítima, que o deixa livre. E essa libertação desse ciclo de paternalismo começa a acontecer, e o escritor dos Hebreus, no capítulo 7, do 1 ao 10, vai mostrar que esse ato, ele vai selar uma nova ordem. Agora Abraão encontra um pai espiritual legítimo, e aí começam a acontecer umas evidências de mudança. Por quê? Porque, primeira coisa, Abraão libera Ló. Quando Ló decide seguir com seus pastores para a terra que lhe aprazia, então em Abraão, ele decide deixá-lo aí. Quantas pessoas a gente segura em nós e não permite que elas se vão? Quantas pessoas nós seguramos em nós e não permitimos que elas vivam a plenitude do propósito que Deus estabeleceu nas suas vidas? Quantas situações de pessoas que saem das nossas comunidades de fé e nós levamos para o lado pessoal e guardamos frustração, ira, raiva, nos sentimos traídos, enganados, frustrados por conta de que parece que um pedaço de nós foi arrancado. Isso diz respeito às nossas carências que ainda não foram trabalhadas, áreas da nossa vida que ainda não foram curadas. E é interessante que Abraão, por conta dessa cura, desse nível de cura, ele não cai na armadilha do rei de Sodoma, que ele propõe o seguinte: você pode levar todos os bens e eu fico com as pessoas. Se Abraão não tivesse sido curado da sua fraqueza emocional, da sua dependência por pessoas, do seu vício por gente, ele teria entregue o povo e ficado com os bens.
ele teria cedido, se sujeitado a uma liderança que escravizava pessoas. Porque a verdadeira paternidade, ela nasce quando nós reconhecemos uma autoridade espiritual legítima e deixamos todo o controle para viver a promessa de Deus. Então Abraão, ele muda, repita comigo, muda. Ele sai de um filho preso, de um pai idólatra, para virar um pai segundo uma promessa. Ele se livra do paternalismo e ele abraça a paternidade. E ele sai dos relacionamentos adoecidos, e um deles é de Ló, para uma paternidade multiétnica que Deus mesmo desenhou na eternidade a seu respeito. Mas a pergunta que fica para os nossos corações hoje, como pastores e líderes, é a seguinte: quais dos ciclos nós ainda precisamos romper das nossas dependências emocionais, que são trazidas para o exercício do nosso ministério? Quais são as relações que nós ainda sustentamos, até mesmo dentro das nossas famílias, que são sustentadas pelas nossas carências, pelas nossas ausências, pelas nossas dores do passado, e que não conseguem fazer com que a gente construa alianças saudáveis e sustentáveis? Será que a gente consegue reconhecer que uma paternidade espiritual legítima, ela vai começar pelas nossas vidas quando nós formos criados à imagem e semelhança de Deus como pais espirituais? Eu e a Josi começamos a ter esse discernimento dentro da nossa casa acerca do nosso filho Arthur. Nós começamos a perceber que nós precisávamos de alguma forma preparar e liberar o nosso filho para a vida. E nós começamos um processo interno na nossa casa de discipulado, de oração, de instrução, de orientação, diferente daquilo que talvez nós faríamos, porque nós buscamos dentro de nós e às vezes nós não encontramos, e somente quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo é que Ele pode nos dar o caminho certo para fazer isso. E glória a Deus pelos nossos amigos espirituais, glória a Deus pelo apóstolo Luiz Hermínio, pela pastora Iraci, que nos orientam. Glórias a Deus pelo Caio e pela Cris, lá de Nova Mutum, que também muitas vezes já secaram as minhas lágrimas. Glórias a Deus pelo apóstolo Juscelio e a pastora Lulu, que algumas vezes sentaram à mesa conosco para nos instruir em relação a isso. É muito bom que nós tenhamos amigos espirituais que possam preparar o nosso coração para viver determinadas coisas que nós ainda não sabemos como viver. E sabe, quando nós falamos de paternalismo, todas essas nomenclaturas que terminam com ismo, no fundo elas têm um fundo ideológico distorcido, de engano. É um espírito de sofisma que dá base para uma falsa verdade. Você acha que está sendo um bom pai, você acha que está sendo um pai excelente, mas um pai que super protege e não cria imunidade espiritual e emocional num filho, está levando o filho ao fracasso, porque ele nunca vai estar preparado para a vida. Enquanto nós nutrirmos essas relações doentias, enquanto nós formos controladores na vida dos nossos filhos, sejam eles biológicos, emocionais ou espirituais, nós vamos estar criando pessoas doentes, porque nós não somos eternos, e um dia nós não estaremos mais aqui, e essas pessoas precisam ser emancipadas, entrarem na maturidade e serem responsabilizadas, porque elas não podem ficar o resto da vida como bebês emocionais, como adultos, mas com uma mentalidade infantilizada, mamando para o resto da vida, dentro das nossas casas, debaixo da nossa cobertura. O papel de um pai é preparar o seu filho para o destino. O papel do pai é alinhar um filho ao propósito eterno de Deus. Todas as vezes que, ao invés de sermos pais, nós somos matriarcais, nós somos mães, nós fizemos um papel que não é nosso, nós estamos deformando a identidade dos nossos filhos. Nós estamos formando homens e mulheres fracos, porque eles não estão preparados para a vida. Por isso o paternalismo se tornou uma doença no reino de Deus. O paternalismo, ele acabou levando carona na paternidade espiritual, que virou um modismo. E sabe de uma coisa?
É a paternidade que vai fazer com que haja expansão na vida dos nossos filhos, espirituais e biológicos. É a paternidade que vai trazer legado, que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer novas possibilidades, que vai trazer revelações, que vai trazer ideais, que vai trazer liberdade, que vai trazer movimento. Mas enquanto a paternidade, ela não entender que muitas vezes o seu filho, embora seja a sua extensão, ele é diferente de você, isso não vai funcionar. Porque todas as vezes que um filho discorda ou toma um caminho que o pai não quer, nós acabamos enxergando isso como algo discordante e negativo, e nós tiramos esse filho de debaixo das nossas asas, não porque ele foi emancipado, mas porque nós estamos frustrados, porque o nosso controle deu errado. Porque nós queremos que os nossos filhos emocionais, os filhos espirituais, os filhos biológicos vivam exatamente aquilo que nós queremos que eles vivam. Eles não têm direito a ouvir Deus e nem de sonhar com o propósito eterno de Deus. Eles não têm direito de ter a sua própria identidade, a sua própria vida e fazerem as suas próprias escolhas, porque nós somos controladores, porque um dia nos faltou uma paternidade que nos desse destino, e hoje, ao invés de suprir isso de uma forma equilibrada e saudável, nós ultrapassamos o limite e roubamos deles aquilo que Deus deu de mais precioso, que é uma identidade eterna. Deus está nos chamando para sermos pessoas livres, para liberarmos. Por isso que nós precisamos, como igreja, rever os nossos protocolos de honra. Repita comigo: protocolos de honra. Porque nós aproveitamos temas como lealdade, temas como unidade, temas como honestidade, temas como fidelidade. Nós não revisamos isso. Por quê? Porque isso precisa ser revisto, como disse aqui o Rogério, à luz das Escrituras, de forma doutrinária. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos desses temas e pregamos desses temas no objetivo de controlar, de manipular, de aprisionar, de fazer com que as pessoas vivam segundo a nossa performance, porque nós estamos debaixo de um espírito de dominância. Nós não deixamos os filhos livres, enquanto a paternidade espiritual de fato, mesmo que haja divergência, você ainda vai escolher amar, e o amor ainda é suficiente para provar que você é um só com a outra pessoa em Cristo Jesus. Pastor Ulisses falou aqui que nós vivemos juntos há mais de 25 anos, caminhando na mesma visão, e nós não concordamos plenamente uns com os outros em tudo, em todas as decisões que são tomadas, mas o amor que nós temos uns pelos outros faz com que essa casa se sustente. Isso faz com que as pessoas sejam livres, que as pessoas pensem, que elas possam ser respeitadas na sua identidade, na sua individualidade, dentro dos traços que Deus fez para que elas fossem. Nós não estamos gerando ninguém em série, nós não estamos produzindo pessoas que são robotizadas, nós não queremos que todos falem igual, se vivam igual, se comuniquem igual. Enfim, nós queremos ter o mesmo Cristo, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, mas nós entendemos que as pessoas, elas têm identidades diferentes das nossas, e elas precisam estar livres para viver o propósito que Deus desenhou sobre a vida delas. Se nós não fizermos isso, nós vamos criar uma creche ao invés de uma igreja. Nós vamos criar um grande berço e chamar isso de comunidade de fé. Nós vamos tratar essas crianças infantilizadas na mamadeira, ao invés de prepará-las na palavra da verdade. Nós precisamos suportar essas discordâncias e investir no amor, que é a base dos relacionamentos. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:15 que embora nós tenhamos 10.000 tutores em Cristo, ainda assim nós não temos muitos pais, porque eu mesmo vos gerei em Cristo por meio do Evangelho. Paulo não gerou por conta dos seus sentimentos, Paulo não gerou por meio das suas emoções, Paulo não gerou por meio dos seus pensamentos intelectualizados, Paulo não gerou por conta da retórica, da sua linguagem, da sua autoridade espiritual. Não, ele gerou por meio do Evangelho. O Evangelho ainda precisa ser o mecanismo que faz com que a paternidade espiritual dê certo. Por isso só o Evangelho pode nos levar a esse nível de relacionamento espiritual. Por isso só um retorno às bases bíblicas e escriturais, como disse o Rogério aqui, pode nos conduzir a esse lugar.
Porque Deus, Ele está transformando os nossos credos religiosos. Repita assim comigo: Deus está transformando os meus credos religiosos. Coisas que você acreditava até algum tempo atrás já não fazem mais sentido para aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida. Deus, Ele está transferindo a nossa mentalidade de uma igreja que é uma creche para uma mentalidade que é paterna, uma mentalidade de fato e de verdade, que realmente reflita o caráter paterno do Criador, do Eterno, do Pai Eterno. Nós precisamos entender que Cristo ainda é o único caminho para o Pai. Nós precisamos entender que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Nós precisamos entender que quando nós enxergarmos a Cristo, nós vamos ver o Pai, porque quem vê a Ele, vê o Pai. Nós vamos entender que todas as vezes que nós copiarmos o que Jesus faz, nós vamos estar no caminho certo, porque Ele faz o que vê o Pai fazer. Nós precisamos entender que tudo isso que nós edificarmos vai ser fruto de um trabalho que o Pai está fazendo. Porque se o Pai trabalha até agora e o Cristo também trabalha, nós também somos trabalhadores dessa seara e dessa obra. Porque paternidade não é uma pessoa, paternidade é um manto. E todas as vezes que você está ligado no corpo do Filho, no corpo místico do Cristo, o DNA do Filho, que é o DNA do Pai, acaba trazendo sobre nós essa essência paterna de Deus. Então entenda, é momento de nós preservarmos e perseverarmos na sã doutrina, mas com uma mentalidade inteligente, que vai fazer com que as pessoas não sejam parecidas conosco, mas que as pessoas sejam parecidas com Jesus. Não se trata da quantidade de seguidores que você tem, mas se trata da quantidade de discípulos de Jesus que você forma e desenvolve. Não é sobre as pessoas se vestirem como você se veste, falar como você fala, se movimentar como você se movimenta, porque você não está num lugar de esquadrinhar as pessoas mediante a sua régua. Você está no lugar de conduzir as pessoas para uma maturidade espiritual, para que elas cheguem à estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, para que o mundo, quando as olhe, as enxergue, possa observar nelas o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. Então, eu não posso me tornar adepto de um movimento eclesiástico de paternidade, mas que de paternidade não tem nada, porque é altamente paternalista, porque é dogmático, porque rouba a identidade das pessoas como filhos de Deus. Então os cristãos hoje, eles se reúnem em volta de questões puramente doutrinárias. Volto a dizer aqui, eu não estou falando agora dessa doutrina que é uma visão bíblica, que é uma visão escritural, que é uma visão saudável, que é uma visão equilibrada. Não, isso é importante, mas quando eu falo de uma visão doutrinária, eu estou falando de dogmas construídos por homens que engessam as pessoas, as robotizam e roubam delas a verdadeira essência e a verdadeira identidade. Esse tipo de igreja está acabando, porque Cristo tem que ser visto nelas, não uma denominação. Cristo tem que ser visto nelas, não uma carteira de membro institucionalizado. Cristo tem que ser visto nela, não um ensino que é aprendido por uma visão que não é do céu, que é uma visão gerada pela terra. Mas essas regras doutrinárias, muitas vezes, são aquelas que unem as pessoas. E aí todas as vezes que houverem divergências dogmáticas, todas as vezes que alguém pensar diferente ou fora da caixa, porque tem um ponto de vista um pouco diferente da liderança, vai acontecer rachas, quebras, divisões e separações, porque as pessoas não estão atreladas por amor, elas estão linkadas pelas regras. Pastor Ulisses disse hoje: nós não concordamos com tudo, mas nós escolhemos viver em aliança. Quando nós entendermos que nós não precisamos concordar com tudo, mas que a aliança é maior do que qualquer coisa, porque ela está firmada no propósito eterno, nós vamos entender que maior do que as nossas vontades, ou do que os nossos achismos, ou do que os nossos pensamentos ou sentimentos, é a vontade de Deus que precisa prevalecer sobre as nossas vidas. Quantos estão comigo? Na paternidade espiritual, os cristãos, eles vão se reunir em torno da família de Deus. Repita comigo: família de Deus. No lugar em que tem paternidade espiritual, meu irmão, as pessoas, elas exercem seu sacerdócio, elas vivem o ofício de todos os santos,
Elas caminham sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Elas exercitam os dons espirituais do Espírito Santo, os dons de Cristo. Elas têm espaço para manifestação da multiforme graça de Deus de diferentes maneiras. Elas conseguem expor a sua humanidade, como disse o apóstolo Luiz Hermínio aqui. Elas trabalham para desenvolver as pessoas espiritualmente à imagem do Filho. Mas nas estruturas paternalistas nós temos um problema, porque elas não vão suportar o derramar do Espírito Santo que está por vir. Por quê? Porque as regras são tão engessadas que quando a unção vir, não vai caber dentro das formatações dogmáticas, terrenas, naturais, diabólicas, geradas por conta de um contrato social, de um CNPJ ou de uma concordância entre homens que se acham donos da verdade. Não é sobre sermos paternalistas, é sobre sermos paternos. Deus, Ele deseja operar algo diferente na vida da igreja. Repita assim comigo: nós queremos receber algo novo do Espírito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, há uma diferença entre paternidade e paternalismo. Enquanto na paternidade você respeita a vontade que é gerada pelo próprio Espírito no coração dos seus filhos espirituais, no paternalismo existe uma dominância que controla as pessoas e vai tolhindo os seus dons, talentos e habilidades, e vai engessando essas pessoas até que você as aleja espiritualmente. Dentro da paternidade você protege, você guia, mas você prepara para a vida. Toda a proteção e todo o sistema de você guiar a pessoa no destino profético é para apontá-la para aquilo que Deus desenhou na eternidade. Agora no paternalismo não, você cria um grande berçário, que é um berçário permanente, em que ninguém cresce, ninguém se desenvolve, ninguém se expande, ninguém se amplia, todo mundo fica preso ali, confinado. Na paternidade você tem direito de errar, filho tem direito de errar, e você como pai tem o direito de amar, o dever de amar. Agora no paternalismo não, você vai usar de autoritarismo, você vai julgar o seu filho pela performance, você vai fazer com que ele pense que nunca é suficiente, você vai elevar a régua num padrão tão alto, que vai ser um nível alto de perfeição, que ele nunca vai conseguir se achar suficientemente bom para fazer a vontade de Deus. Na paternidade, o foco vai ser sempre no desenvolvimento. O apóstolo Luiz Hermínio tem nos ensinado isso no Café com Pastores, que uma igreja pastoral, ela não é uma igreja de cuidado, é uma igreja de desenvolvimento, porque você leva as pessoas a construírem o plano eterno de Deus e se apontarem para o seu destino profético. Agora no paternalismo não, você adula tanto que você trata as pessoas de um jeito tão infantil, que você desenvolve um comportamento infantilizado. Você tem filhos e filhas que já são adultos, que já são maduros, que já estão prontos, mas que não conseguem largar a chupeta nem o babador, porque você fica todo dia dando de mamar, quando na verdade eles já poderiam estar se alimentando com um caldo muito mais grosso, poderiam estar produzindo para o reino, mas eles estão debaixo das suas garras que não deixam eles fugirem, eles saírem. Você construiu uma gaiola de ouro. Na paternidade existe espaço para vulnerabilidade. Você não precisa ficar gerenciando seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, porque você tem coragem de abrir o coração para o seu pastor e dizer das suas fraquezas, das suas tentações, dos seus pecados, e você não tem medo de ser julgado. Você vai ser amado, você vai ser tratado, você vai ser exortado, você vai ser ensinado, você vai ser realinhado, você vai ser reposicionado, porque a paternidade faz isso. Agora no paternalismo não, se você abre a sua vulnerabilidade, você recebe abuso psicológico, você recebe abuso espiritual, porque você sempre é apontado para o resultado. Eu preciso estar sempre perfeito, porque eu não posso dar nenhum pensamento fora daquilo que foi planejado pelo líder, porque se eu fizer isso, eu estou morto, a minha cabeça vai ser trazida numa bandeja. Isso é um espírito de manipulação, de controle. Na paternidade, você desenvolve as pessoas para que elas tenham autonomia para a emancipação.
elas se sentem autônomas. Agora no paternalismo não, você impõe regras, você anula o que as pessoas têm de melhor. Na paternidade você tem orientação para o destino profético, você ajuda as pessoas a descobrirem quem elas são em Deus, a sua real identidade, a sua verdadeira essência. Agora no paternalismo não, as pessoas têm restrição à liberdade de escolha, elas só podem escolher aquilo que você acha que é bom, aquilo que você determina que é certo, aquilo que você entende que é perfeito. Você não deixa as pessoas saírem fora das suas regras. Na paternidade, você tem diálogo, você tem mesa, você tem parceria, você tem compreensão. No paternalismo não, você tem pirâmide, você tem hierarquia, você tem o famoso obedece quem tem juízo, porque manda quem pode, porque ali a regra é ditatorial, é impositiva. Você não tem espaço para pensar fora da caixa. Na paternidade você tem um empoderamento e você tem até investimento. Você sabe o que é isso? Você olhar para um filho espiritual seu e empoderá-lo naquilo que Deus tem para a vida dele, e ainda investir na vida dele, para que ele possa expandir, para que ele possa multiplicar, para que ele possa avançar, para que ele possa se desenvolver. Agora no paternalismo não, existe uma dependência emocional, que você quer que sempre aquele bebê emocional fique mamando na teta da mãe chamada igreja. Você quer que aquele bebê emocional construa uma relação de dependência, e essa dependência ela é financeira, ela é espiritual. E sabe de uma coisa? Os filhos se aproveitam disso. Por isso que tem pastores com burnout, por isso que tem pastores cansados da obra, por isso que tem pastores esgotados emocionalmente, porque as pessoas que não têm vida estão subtraindo a vida dos seus líderes. As pessoas que não estão completas, que se sentem vazias, que têm um abismo interior, que não conseguem suprir as suas carências, elas vão sugar todas as forças do seu líder espiritual. Porque paternalismo, gente, é uma doença no espírito, e o sintoma disso é o controle. O paternalista sempre vai confundir cuidado com posse. Repita assim comigo: paternalista confunde cuidado com posse. Ele está com você até que você faça tudo o que ele quer. Se você fizer qualquer coisa que ele discorde, com certeza ele vai te cancelar da vida dele. Isso é que um paternalista faz, porque a relação dele é por poder. Isso vem da onde, Jackson? Vem das feridas de rejeição, das feridas de abandono, das feridas de insegurança lá do passado. E aí começa uma compensação desmedida, porque o que eu não tive, o que eu não fui suprido, agora eu preciso entregar tudo. Agora eu preciso fazer além do que eu posso, além das minhas forças, e nunca vai ser suficiente, porque uma igreja que é bebê, ela sempre chora para trocar, sempre chora para mamar e sempre chora para dormir. É uma compensação desmedida, e eu preciso entregar tudo. Só que quando você se entrega completamente, deixa eu lhe dizer uma coisa, você se abandona. Repita assim comigo: eu posso entregar tudo que Deus me deu, mas eu não posso me abandonar, porque existe um propósito maior do que eu, que precisa se cumprir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia fala que o zelo da tua casa me consome. Quem fala isso é Davi. Lá em Salmo 69, verso 9, a palavra no hebraico aqui é akal, mas também é repetida lá em João 2,17, quando Jesus, ele lança fora todos os vendilhões do templo, e aí se cumpre aquela profecia messiânica que foi liberada pelo salmista. Mas a palavra aqui no grego é katestio. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem uma diferença muito grande em você ter um zelo, que é uma paixão avassaladora pelas coisas de Deus, uma devoção, uma entrega total a Ele, do que
quando você se deixa gastar até não sobrar nada de você, e quando Deus precisar te acionar, você não vai estar disponível, porque você está tão cansado, tão apático, tão sobrecarregado com as coisas dessa terra, que você não vai ter mais condições de levar adiante a unção que você carrega. Existe uma palavra linda de 2 de Coríntios 12 e 15, que o apóstolo Paulo traz. Ele diz assim: e de muita boa vontade eu me gastarei, e eu me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Então você não faz mais pelas pessoas para ser amado por elas. Esse é o grande problema de um paternalista. Ele faz por dependência emocional, porque ele quer fazer pelas pessoas e quer retribuição. Ele espera uma resposta, ele tem uma expectativa controversa. Então será que ele está fazendo por amor, por voluntariedade, por espontaneidade para o próximo? Ou ele está investindo porque amanhã ele vai tirar? Ou ele está comprando na planta porque ele sabe que amanhã ele vai usufruir? Paulo aqui diz que ele ama, mesmo que ele não seja amado. Não existia em Paulo expectativa de retribuição. Por quê? Porque quando você não tem as suas expectativas supridas, você se sente traído pelos seus liderados. E liderar com frustração é muito danoso para a alma de um pastor e de um líder. Por quê? Porque você vai começar a usar como base a sua dor para lidar com as pessoas e não o amor. Então, você precisa mudar o seu ponto de vista. Você precisa liderar as pessoas para emancipá-las. Você precisa alimentá-las para que elas se fortifiquem nas suas necessidades e elas se tornem totalmente livres, independentes de você. Como é difícil você conseguir enxergar que alguém está vivendo independente de você, que essa pessoa é dependente exclusivamente de Deus e não de um homem. Ele é dependente de Deus e não de uma plataforma ministerial. Ele é dependente de Deus e não de uma visão. Seja grato ao lugar que você está. Honre seus pastores e líderes. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nem sempre ser útil é servir com amor. Deixa eu explicar. Às vezes é sobre você alimentar o seu próprio ego, porque você quer contar histórias da quantidade de pessoas que você serviu, da quantidade de pessoas que você levantou, da quantidade de pessoas que você ajudou, porque isso vai te dar currículo, isso vai te aprovar diante dos homens, porque você está adulando o seu orgulho, você está mantendo as pessoas presas em você, porque isso é troféu para você. Porque o paternalista, ele quer prender as pessoas nele. O pai, de verdade, que vive a paternidade espiritual, ele libera o filho. Quando o filho está pronto, ele diz: filho, chegou o momento de você progredir. Filho, chegou o momento de você expandir. Filho, chegou o momento de você procriar, de você multiplicar. Porque uma paternidade espiritual não é medida pela quantidade de filhos, mas é medida pela quantidade de pais que ela gera. Quantos pais o seu ministério tem gerado? Quantos homens e mulheres emancipados e livres você tem gerado? Quantas pessoas você tem deixado de controlar? Quanto do seu serviço realmente é por amor? Quanto do seu serviço é por ego? Quanto do seu serviço é por orgulho? Porque o pai, ele não libera o filho quando o filho ainda não está pronto, mas quando ele percebe que o filho já está na ocasião de produzir algo diferente da parte de Deus, ele vê que é o momento de liberar. Porque o pai que não libera o filho quando ele está pronto, ele está investindo no fracasso do legado. Deixa eu falar isso de novo para você. Um pai espiritual que não libera o filho quando esse filho está maduro e adulto, ele está investindo no fracasso do legado.
Quando nós falamos de maldição, nós estamos falando somente de doença, estamos falando somente de possessão diabólica, estamos falando apenas de enfermidade, de problemas psicossomáticos, não. Nós estamos falando muitas vezes de deformidade na identidade, nos seus netos, nos seus bisnetos, porque quando foi para você liberar os seus filhos para a vida adulta, para a vida madura, para que eles se emancipassem e vivessem a vida deles, você os prendeu em você. No paternalismo, o que opera não é o espírito do pai, é o espírito da orfandade. É o espírito da orfandade. Por quê? Porque no paternalismo não tem pai, tem chefe. Porque as pessoas se sujeitam a viver num ambiente como esse. Pergunta assim para mim, pastor Jackson. Pergunta, pastor Jackson, por que as pessoas se sujeitam a viver num ambiente como esse? Porque, meu amigo, o limbo da infância é muito confortável. Eu não sei se você tem saudade, mas, meu Deus, na infância você ganha tudo de mão beijada. Na infância você ganha Todd na frente da TV para assistir na batalha naval do Bozo. Na infância você recebe o presente que você queria. Na infância você está sempre sendo adulado pelo dindo, pela dinda, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia. Você não precisa fazer nada, você só levanta o braço, já aparece uma bolacha Cream Cracker. Porque tem tudo ali. Muitos não amadurecem porque passam a vida buscando essas figuras fortes que lhe deem segurança. Sabe por quê? Porque ser adulto no reino de Deus é arcar com as suas responsabilidades espirituais, é ter aquilo que o apóstolo Juscelio disse, mais do que fé, ter coragem. Sabe para quê? Para assumir as consequências dos seus atos, porque você vai criando uma falsa base de conforto emocional e você se recusa a assumir a própria mordomia da vida. Você já está pronto para transbordar vida, mas você ainda prefere ficar preso nessa vida infantilizada. Você não se envolve em riscos, e quando você se envolve em riscos, você leva as outras pessoas para o buraco junto com você. Sabe por quê? Porque você fica devendo, porque você sabe que vai ter alguém que vai pagar. Você sabe que você pode fazer conta, que vai vir alguém e vai assumir. Você sabe que você pode fazer qualquer tipo de caca, que vai vir alguém que vai te limpar, porque você não assume as responsabilidades. E Deus, Ele quer que a gente seja responsável. Mas ser responsável envolve riscos. Ser responsável muitas vezes leva a gente a assumir dores, porque não é fácil. A vida, ela não é assim para você que pensa que é um alecrim dourado. Nós precisamos perder essa mentalidade de sermos filhos de paternalistas. Por quê? Porque se eu perder o meu paternalista, eu vou perder o meu provedor. Se eu perder o meu paternalista, eu vou perder a minha escadaria para o sucesso. Se eu perder o meu paternalismo, eu vou perder a oportunidade e a porta que eu tinha de garantir o meu lado. Então eu fico sempre adulando o paternalista que gosta de alimentar o seu ego. Porque se eu errar por conta própria, eu não vou ter que me virar para consertar. Eu não preciso ter medo de arriscar minha própria vida, porque eu sempre sei que vai ter alguém ali para me segurar. Então é mais fácil eu viver, mesmo que pesado, no colo de alguém por toda a vida. Imagine se eu pregando até agora eu tivesse sentado no seu colo. Olha que eu emagreci, mas eu não emagreci tanto. Você já está aí ó, cansado, dizendo assim: pastor Jackson, por favor, senta na cadeira ao lado, o senhor está machucando a minha perna. Por quê? Porque carregar alguém por muito tempo é muito pesado. Então essas pessoas que se alimentam disso, elas preferem a falsa ilusão da segurança, mesmo sendo controlados, do que enfrentar a realidade para assumir a maturidade. Porque não é fácil ir para a vida doar. O bebê, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim.
Todo mundo achava que o bebê se tornava um corpo estranho aos 9 meses e a mãe expelia esse bebê. Não era assim que foi ensinado para a gente? Eu sei que tem alguns médicos aqui e vão poder atestar isso cientificamente. Você sabe que o bebê ele faz mais força para nascer, para sair do ventre, do que a mãe para parir? Por isso que o parto natural é tão importante, porque ele vai ativar uma série de enzimas, uma série de hormônios, uma série de impulsos, que embora seja doloroso passar por aquele canal, é altamente necessário. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque vai ter lugares que você vai ter que passar por Deus que são estreitos, mas são necessários, porque Deus vai gerar o que é necessário para a próxima temporada dele na sua vida. Você tem que fazer força para nascer. É muito mais fácil nós elegermos lideranças que passam pelas nossas vidas e elas são paternalistas, mas quanto a nós? Mas eu fui muito, sugado pela minha antiga liderança. Eu fui abusado psicologicamente pela minha antiga liderança, porque eu passei pela mão de um cara ditador. Ele era um déspota, era um impositor, ele roubou a minha identidade. A gente ouve todos os dias no gabinete pastoral um monte de gente reclamando de liderança que passou pela sua vida. E eu pergunto, e você? Por que você se sujeitou tanto tempo a isso? Porque era cômodo, porque era confortável, porque às vezes é mais fácil ficar debaixo de um lugar que nos dá tudo, mesmo sendo um lugar ruim, do que ir para uma paternidade espiritual que vai te dar destino e vai te emancipar para a maturidade, que vai te entender como alguém adulto, que já pode assumir os seus riscos, que vai enfrentar os desafios da vida. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Ló, ele havia saído da terra de Harã, mas ele não tinha saído da sua parentela. Ele ainda estava vinculado a um sistema de morte, ele ainda estava vinculado a um movimento de morte. Todos os movimentos que Ló fez foram movimentos de morte. Inclusive, para escolher a própria terra, ele escolhe por vistas e ele vai parar em Sodoma. Os próprios pastores deles começam a brigar uns com os outros, um movimento de morte, se degladiando entre si. Ele acaba sendo levado cativo como escravo, como prisioneiro, e Abraão tem que ir lá resolver a parada por conta da inconsequência de Ló, porque ele estava no movimento de morte. Quem se vê nessa condição de dependente sempre vai estar disposto a fazer errado, sempre vai estar disposto a fracassar, sempre vai estar disposto a ser ajudado. Por quê? Porque se você fracassar, se você der errado, se você precisar ser ajudado, você vai manter perto quem te dá segurança. Mas esse cara é uma treva, não tem problema, mas ele te dá segurança. É uma estratégia invisível. É o seu inconsciente pregando uma peça em você. É sua alma adoecida gritando por carência. Um dependente, ele precisa sempre estar mal para o seu pastor, ele sempre precisa estar mal para o seu cônjuge, ele sempre precisa estar mal para os seus discípulos. Por quê? Porque ele tem medo de perder. E aí, se ele conta desvantagem, se ele conta tristeza, se ele conta derrota, ele sempre vai ser adulado. Tadinho, coitado, deixa eu colocar ele no colo. Ele não consegue sozinho andar, deixa eu pegar ele aqui comigo que eu ajudo ele a se movimentar. Ele nunca se emancipa, ele nunca assume a sua maturidade, porque ele precisa desse lugar. Ele precisa desse lugar de coitadismo, ele precisa desse lugar de vitimismo, porque ele se tornou um dependente e ele precisa sempre estar mal para manter as pessoas de segurança perto dele. Você está vendo o que te impede de avançar? Você está percebendo o que impede você de dar passos novos diante de Deus? É a sua necessidade de ter pessoas, a sua confiança ainda está em gente, você ainda idolatra pessoas e coloca a sua expectativa, a sua segurança e a sua confiança em homens. Eu não estou dizendo, volto a dizer, que eu não estou dizendo para você não honrar, para você não amar, para você não respeitar, para você não ser leal. Eu não estou falando para você quebrar princípios, não é sobre isso.
Permaneça com o coração puro e com mãos limpas. Mas é sobre você começar a tomar as rédeas que Deus entregou nas suas mãos. Quando você estiver disposto a viver o propósito de Deus, Deus vai articular todas as coisas. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando você estiver disposto a assumir maturidade e responsabilidade dentro do propósito de Deus, Deus vai articular todas as coisas para cooperar para o seu progresso. Agora, quando você só finge que está no projeto de Deus, quando você só faz de conta que você está interessado no novo de Deus, quando você só flerta com esse ambiente que Deus está abrindo, mas não se rende plenamente ao que Deus quer fazer, quando você não se entrega à vida de Deus, então todas as coisas começam a trabalhar contrários para te sabotar. Aí você pergunta, por que as coisas estão dando errado para mim? Simples, você não quer sair da infância e assumir a vida adulta. Você quer paternalismo, você não quer paternidade. Você quer ser adulado na chuquinha, você não quer ser cuidado a ponto de poder caminhar com as próprias pernas. Você quer ser alimentado na mamadeira para o resto da sua vida. Bebezão, bebezona. Deus quer que você amadureça. E eu creio que esse retiro é um retiro de rompimento. É um retiro de nascimento. É um retiro em que você vai passar dessa fase de menino, de imaturidade, de vitimismo, de coitadismo, de sempre estar pintando um quadro negativo de si mesmo para requerer a atenção dos outros. Para assumir a sua vida adulta. Abraão, ele teve que romper com a dependência infantil que ele tinha com Terá e com aquela paternidade que era um paternalismo, que era altamente controlador e idólatra. Com Ló, ele teve que aprender a assumir uma responsabilidade de pai, mas sem controle, deixando Ló livre para fazer as suas próprias escolhas e não dar limite. Por quê? Porque ele precisava corresponder com as atitudes que ele iria tomar. E com Melquisedeque, Abraão encontra um modelo de paternidade espiritual saudável, onde ele tinha reciprocidade, bênção, submissão e continuidade da promessa. Por que Abraão se tornou um pai de multidões? Porque ele deixou de ser um filho preso ao paternalismo idólatra de Terá. Ele desaprendeu a ser um paternalista controlador sobre a vida de Ló. E finalmente ele se submeteu a uma paternidade espiritual legítima, que era de Melquisedeque. Isso marcou uma transição da dependência emocional para uma aliança espiritual. Repita assim comigo: eu vim aqui nesse lugar para buscar uma aliança espiritual e não uma dependência emocional. É por isso que Deus diz para Abraão em Gênesis 12:1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Tem muitas pessoas aqui que vão ter que se mudar geograficamente. Tem muitas pessoas aqui que vão dizer: pastor, muito obrigado pelo tempo que a gente caminhou junto, mas não faz mais sentido. Eu já estou adulto, maduro, eu já tenho que largar os coeiros, as fraldas e a mamadeira, e eu tenho que começar a assumir a responsabilidade da minha própria vida. Então o Senhor me abençoe e me deixa aí, porque eu não posso mais ficar aqui. Eu já estou pronto para procriar, eu já estou pronto para expandir, eu já estou pronto para multiplicar, eu já estou pronto para ir além. E eu não posso mais ficar aqui alimentando essa dependência com o Senhor, porque eu estou dando trabalho demais para o Senhor. Tem gente nova chegando, e ao invés do Senhor se ocupar com os novos na fé que estão chegando, o Senhor ainda tem que passar trabalho comigo, que já estou anos aqui sentado com os mesmos problemas e não crio vergonha na cara. Está na hora de você parar de adular suas próprias dores.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, esse chamado para sair da parentela não é só geográfico, não. Não adianta você mudar de cidade e continuar dependente espiritual, emocionalmente e financeiramente. Se é para emancipar, emancipa tudo. Assume a responsabilidade da sua vida e vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Vai doer demais. Demais. Mas você vai sair de um lugar de dependência, em que o pai fazia tudo por você, e você agora vai criar pessoas emancipadas, porque onde você foi ferido, você não precisa mais ferir os outros. Você vai criar pessoas maduras, pessoas livres, pessoas prontas, pessoas adultizadas, pessoas que já estão com a cabeça, com a mente pronta para assumir as suas responsabilidades. Pessoas que precisam sair da limitação, porque existe algo além daquele ambiente de cultura. Deus está te chamando para coisas novas, mas você precisa ser livre da dependência. Para os pastores que se veem como paternalistas, como esses patriarcas impositores e ditadores, que não estão mais servindo as pessoas, mas que estão fazendo as coisas para alimentar o seu ego e alimentar o seu orgulho. Está na hora de você liberar seus filhos espirituais para o reino dos céus. Está na hora de você enviar os seus filhos para eles poderem dar frutos. Está na hora de você fazer com que eles assumam as suas responsabilidades. E se você é filho e já está adulto demais, porque você não cabe mais nem no sofá, você não senta, você se espalha. Não tem mais lugar para ninguém à sua volta, porque não tem como mais ninguém crescer. Você ocupa todos os espaços por conta da sua dependência. Está na hora de você assumir com responsabilidade o seu lugar, com maturidade o seu lugar, e começar a tomar o rumo da roça. Deus tem novos espaços, Deus tem novos limites para serem quebrados, Deus tem novas conquistas, Deus tem um ambiente de expansão, Deus tem um ambiente do novo, e você não vai poder ficar para o resto da vida ali, vivendo em torno daquela situação. Deus quer te expandir. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Durante todos esses dias nós somos, olha aqui para mim, durante todos esses dias nós somos muito sinceros aqui, amém? Esse ambiente aqui é um ambiente de vulnerabilidade, quantos concordam? Então eu quero que você seja muito sincero. Quantos líderes paternalistas, controladores nós temos aqui, que sabe que precisa largar, sabe que precisa soltar? Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente, no nome de Jesus. Deixa de ser controlador. Deixa de ser manipulador. É momento de você entregar essas pessoas. Isso, sai do seu lugar, vem aqui, tem espaço. Essas pessoas não são suas, elas são de Jesus. Essa igreja não é sua, ela é de Cristo. Esses discípulos não são seus, eles pertencem ao Pai. É o momento de você sair do seu lugar, você vir aqui à frente. É o seu momento de entrega, é o seu momento de liberação. Nós vamos fazer o parto nesse momento. Seus filhos literalmente nascerem. E isso não vale só para pastores não. A gente abriu esse evento para empresários. Tem muitos empresários aqui que fazem de mundos e fundos para não perder aquela pessoa, porque é dependente daquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa, ela precisa alçar voos maiores, e você não deixa, porque você é dependente dela. Você vai sair do seu lugar também. Você vai liberar essas pessoas, você vai soltar essas pessoas. Agora eu quero que os filhos que ainda estão grudados na mamadeira, nas fraldas e nos coeiros, que caem para serem levantados, que fracassam para ter quem ajude, que se vitimizam para serem adulados,
que não saem desse limbo de infância emocional e espiritual, que sabe que estão aqui nessa noite, só sabe reclamar do pastor, mas não sabe assumir a sua responsabilidade. Sai do seu lugar. É o dia de você assumir a sua responsabilidade. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Gente, eu não sei porquê, mas tem mais gente. E isso não é conversa de pregador, porque eu não sou evangelista. Tem mais gente dependente emocional, que precisa ser livre dessas amarras. Você sabe que você está preso, e Deus já disse: sai. Ah, mas eu vou desonrar. Não, se você fizer do jeito certo, do jeito de Deus, não tem desonra. Sai do seu lugar. Você que sabe que Deus está te chamando para coisas novas, mas o lugar que você está é muito confortável para ficar, e você está com medo de arriscar, porque vai te exigir muita coisa, vai te exigir tudo. Agora é o seu momento de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você sabe que você não cabe mais nesse lugar. Deus está te chamando para novas responsabilidades no reino. Isso. Tem lugar aqui na frente, gente. Vem, vem. Amanhã esse retiro termina. Você não pode sair daqui com essa mesma prisão que você vive. O peso da tua glória.